A mensagem de hoje vem do Evangelho de Lucas, capítulo 22, versos 47 ao verso 53, é ilustrado pelo livro Arcanos Celestes, número 4215, e também pelo livro Apocalipse Explicado, número 298. Nesta passagem, nós vamos compreender qual é o significado de traição. Mas antes de entender qual é o significado de traição, nós também vamos poder compreender, em primeiro lugar, qual é o significado certo. Porque nós, quanto mais entendamos o significado certo de que coisa é a verdade, nós vamos poder enxergar os perigos da falsidade. Nesta primeira parte. E na segunda parte, nós vamos tratar sobre a quem o Senhor dirige as suas palavras de acusação, de culpa. Quem realmente está traindo ao Senhor. Diz assim a palavra. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dele e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz ao Filho do Homem? É necessário entender que nós sabemos, pela doutrina, que por Filho do Homem está se falando da palavra. E a palavra é a verdade. É a palavra que é fiel e verdadeira. E o Senhor é a palavra. Quando nós compreendemos que coisa é o Filho do Homem, então nós podemos entender que a traição de Judas foi dirigida à verdade, que é a palavra. O Senhor não disse: Judas, com um beijo tu me traz. Não, o Senhor disse: Judas, com um beijo tu traz ao Filho do Homem. Somente trai, né, aquele que em algum momento fez uma confissão de fé. Só trai aqui alguém que em algum momento concordou. Ninguém trai algo que tu nunca concordou. Você concordou, tem um compromisso de honrar esse compromisso. Se quebrar o compromisso, traiu o compromisso. Imagine com a verdade. Disse a palavra que ele era um dos 12. Quanto tempo o Senhor instruindo? Quantas verdades ele ouvindo? O Senhor instruindo. Ele acompanhando os outros discípulos, 2 a 2, fazendo milagres, ensinando e expulsando. Então, ele já era, como você fala assim, parte da casa. Esses são os traidores, somente aquele que se comprometeu com alguma coisa. E ele se comprometeu com o Senhor. Somente que o que o Senhor está falando, o que o Senhor está ensinando é a verdade. E essa verdade é o Filho do Homem. Por isso que Judas, com um beijo, tu traz o Filho do Homem, está traindo a verdade. E esse beijo, como nós acabamos de falar, é um beijo fraudulento, é um beijo, como se fala assim, hipócrita, é um beijo não verdadeiro. Então, este tipo de afecção, que é externa, escondia algo contrário no interno. Então, este é o beijo oposto ao que é certo. Então, nós estamos diante de, digamos assim, diante de algo que externamente é igual ao outro, não dá para diferenciar externamente, todo mundo é igual, mas por dentro está a diferença. Por dentro tem, como se fala assim, o amor de si em primeiro lugar. O amor de si que quer substituir, quer ser reconhecido, né? Quer se promover pelo outro.
né, pelo outro. Então, nós, conhecendo o que significa filho do homem, então nós podemos compreender o grau de traição, né? Às vezes é preferível alguém nos bater fisicamente, né, insultar, mas trair, né? Não foi anos, né? Era chamado de amigo, né? E esse amigo levantou seu calcanhar, disse assim, contra o Senhor, traição, né? Então o Senhor disse, com um beijo tu traz ao filho do homem, ou seja, a hipocrisia, como se fala assim, sempre está contra a verdade, que é a palavra. Continuando. E vendo os que estavam com ele o que ia acontecer, disseram-lhe, Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. E respondendo, Jesus disse, deixa-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Por espada, no seu sentido espiritual, nós sabemos que está representando aquela verdade que combate. Por espada, no sentido certo, correto, é a verdade que combate. Neste caso, são os discípulos que estão combatendo. Mas uma passagem da palavra que está no Evangelho de João, que é a mesma passagem, o Senhor dá nome a este homem que feriu o servo do sacerdote. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote. Este um deles é chamado Pedro no Evangelho de João. E por Pedro, nos dizem os escritos, neste sentido oposto, significa a fé separada da caridade. E Pedro, representando a fé separada da caridade, ele é impulsivo. Então o Senhor, em várias oportunidades, fez observações a Pedro. Homem de pouca fé, afasta-te de mim, Satanás. Essas observações representam Pedro no sentido oposto. No sentido certo, Pedro representa a fé do bem, mas no sentido oposto, significa a fé separada da caridade. E aqui, Pedro está representando essa fé separada da caridade, mas é uma fé separada da caridade que está acompanhada por um ato que também o servo que perdeu a orelha também representa. Nós sabemos que por orelha, igualmente que pela vista, né? Pela vista nós sabemos que se trata do entendimento, mas por orelha significa a obediência. E antigamente, os povos de Israel, né? O povo que estava em torno de Israel, Israel sempre era atacado, né? Muitas guerras aconteciam com Israel. Mas nos dizem assim, no sentido interno, que esses povos eram mal que Israel tinha nesse momento. Se Israel se voltava para a idolatria, então ele era atacado por um povo idólatra. Se Israel se entrava mais na cobiça, era atacado por um povo cobiçoso, por um povo violento, tá? Então, um povo idólatra. Então, isso que está fora era o que estava vivendo por dentro Israel. O que acontece com a perca desta orelha direita? Também ele está representando a obediência no seu sentido contrário. A orelha não significa obediência. No sentido contrário, é desobediência. Mas é uma desobediência direita. Por quê? Porque a direita representa poder. Mas como é uma desobediência diante do Senhor, porque está voltado para falsidades. Por isso que ele perde essa orelha direita, representando o estado de quem? Da igreja. Porque não é simplesmente um soldado. Ele está representando toda uma instituição. Ele está representando todo um aparelho, como o Senhor fala mais para frente. Toda essa estrutura. Não está tratando simplesmente de um homem.
por um lado, não está tratando simplesmente de outro homem do outro lado. São estados da igreja. Porque é a igreja, fala assim, sacerdotes e toda a equipe de sacerdotes contra o Senhor e seus guardas, né? Guardas do templo ainda, né? E anciãos. Não está tratando com gente impulsiva, não. Pessoas que têm peso dentro de uma instituição, indo contra aqueles que contra o Senhor, que é a palavra, indo contra aquele, o Senhor, que é a verdade, o Filho do Homem. O Senhor é esse Filho do Homem, né? Então, quando nós começamos a enxergar desse lado a atitude de Judas, a atitude de Pedro, nós vemos que tudo está no natural. E o Senhor vai corrigir esse, digamos assim, esse impulso natural que também precisa ser corrigido em nós. Porque nós, quando agimos por impulso, muitas vezes podemos provar que estamos numa fé separada da caridade. E a fé separada da caridade só prejudica, só prejuízo. Se queremos resolver algo, tem que ser uma fé unida à caridade. E essa mensagem é para todos que têm orelha. É para todos que não estão obedecendo. O Senhor restaura a orelha desse servo chamado Malco em outro evangelho. O Senhor coloca a orelha de volta, ensinando que não é pelo caminho externo que se resolve coisas espirituais que são internas. Se o Senhor é chamado Filho do Homem, é porque Ele é a verdade. E essa verdade tem que ser considerada, e para isso que o Senhor veio. Olha o que o Senhor disse mais para frente. E disse aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciãos que tinham ido contra eles, toda uma instituição. Eles estão representando toda a estrutura religiosa daquela época. Quando o Senhor fala que Satanás entrou em Pedro, que Satanás entrou em Judas, você vê que na palavra não é descrito que Pedro começou a ser, como se fala assim, debruçar no chão, ou que Judas começou a tremer. Eles continuam com sua racionalidade plena. Então, Senhor, é bom que você fuja, hein? Porque vão te prender. Aparta-te de mim, Satanás. Né? E Judas procurou aos principais dos sacerdotes, negociou o preço do Senhor pelo preço de um escravo. Eu sei onde eles se reúnem, em que lugar ele está, e levou. Tudo pensado. Ou seja, o Satanás, né, se manifesta nas falsidades, separadas, né, da verdade, e a verdade, como se fala assim, disjuntada da caridade. Esse é o Satanás. Ele é sinistro. Ele entra sem a pessoa, muitas vezes, permitir, mas a afecção que dá licença. A pessoa não quer, né? Por isso que o aparente remorso de Judas, né? Por isso que ele se enforcou, por isso que ele aparente, digo assim, falta de compreensão ou falta de enxergar as consequências fez com que ele depois começasse a refletir do erro que ele tinha cometido e jogou as 30 moedas, né? Se lembra, diante dos sacerdotes, toda uma história daquela, mas porque agiu por impulso, agiu segundo a fé separada da caridade, e aqui diz que uma fé separada da caridade é uma fé natural que desce para o sensual. Pior ainda. Pior ainda. Então o Senhor se dirige não a Judas agora se dirige à estrutura eclesiástica. E essa estrutura eclesiástica é formada por sacerdotes, guardiães do templo e anciãos.
E disse o Senhor: saíste com espadas e porretes, como para deter um salteador, né? Então, tem uma versão da palavra que diz: saíste com espadas e com tochas. Ou seja, saíste com falsidade e saíste com maldade para prender um salteador, né? Então, ali tem um indicativo que eles estão interpretando errado. Porque o Senhor não é salteador, né? Ele é salvador. Eles estão interpretando errado. Então, essa interpretação errada justamente é a instrução que provoca a desobediência. É a instrução que provoca a perda da orelha. Uma perda da orelha, na realidade, o Malco já não tinha orelha. Foi representado que perdeu a orelha, que foi cortada por Pedro, a representar o estado da igreja. E o Senhor restaurando significa a obediência necessária dentro da igreja. E a obediência necessária dentro da igreja começa pela palavra, né? E regerá as nações. Apocalipse 19, com vara de ferro. Palavra obedecida. Reger as nações com vara obedecida, com a palavra obedecida. Por isso que o Senhor restaurou a orelha do servo Malco. E o Senhor continua. Diz assim: tendo estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Se verdade significa luz, ignorância significa trevas. E as trevas, nos seus últimos, é a maldade que fizeram contra o Senhor inocente. 100% bom, 100% verdadeiro, as trevas, na sua ignorância, não conseguem enxergar ele. Igualmente, como falamos para os jovens, uma falsidade não consegue enxergar uma verdade. Uma maldade não consegue perceber o significado de um bem. E se a pessoa faz um bem, esse mal, essa pessoa má vai convertir em mal aquele bem que ela recebe. Então, aqui também, o poder das trevas. Poder das trevas. Sai de perto. Poder das trevas. Ela invade a mente do homem e muda seu comportamento. Por isso que fala a palavra, inclusive os eleitos serão confundidos. Nessa confusão, as trevas tiram proveito, porque o homem, por impulso, faz algo e depois se arrepende, acaba sendo que nem Judas, se enforcando. Então o Senhor está falando assim: tenho estado todos os dias convosco no templo, instruindo o Senhor constantemente. Por isso que o melhor que nós podemos oferecer aos outros é instrução da palavra. Se já instruindo a palavra, um se levanta contra o Senhor, imagina quando a igreja não tem instrução, não vai ser vai ser 100 contra o Senhor. Toda uma nação representada por Judas. Então, esse é, como se fala assim, é o chamado, é o pedido, né? Que nós sejamos aqueles ecoadores do fiel e verdadeiro. Sejamos aqueles que ecoam, repetem as verdades dos anjos. Glória, 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 glória. Todos os céus, celeste, espiritual, natural, anunciando, ok, que o Senhor Jesus Cristo reina e que seu reino é para toda a eternidade. Isso é muito importante. E você explica do porquê. Então, quando nós fazemos isso, estamos fazendo o que o Senhor fez. Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Porque é isso que faz a verdade. Quando nós estamos instruindo, o mal fica. Somos inativos. Quando nós instruímos a verdade, o mal fica inativo.
E isso que nós devemos ver que o mundo precisa. Como se fala assim, deixar inativo o mal. Mas o mal, para se deter, é pelo ensino. Tenho estado todos os dias no templo e não estendeste as mãos contra mim. As mãos contra o Senhor é o mal. Mas eles não agiram contra o Senhor porque a verdade estava sendo ministrada. Então, se nós queremos que o mundo fique melhor, ensine mais, que o mundo vai ficar melhor. O mundo é beneficiado. Nós sabemos como mais o pouco que nos faz contribui para a paz, que não vem dos homens. Não nos iludamos com fulano, com mengano, prometendo paz. Judas. Por isso que perdeu Aurélio. Mas quer guerra, mas quer amor de si, mas quer viver no poder da falsidade. É isso que estão procurando. Nós procuremos nas orações a paz, como disse o Senhor, minha paz vos dou, não como o mundo a dá. É a paz do sábado. É a paz das, como se cessam as lutas, as tentações. Mas, para isso, precisamos trabalhar 6 dias. E esse trabalho de 6 dias é instruindo, fazendo a obra do Senhor, ensinando que o Senhor é Deus, que o Senhor Jesus Cristo é Rei. Então, esse tipo de instrução detém as verdades, as falsidades, perdão, a verdade detém o mal de onde quiera que venha, partindo por nós. Você fica mais em paz, você fica mais calmo, menos irritado, com mais paciência. O perdão flui, o amor, o beijo, como nós acabamos de falar, né? Na nossa leitura dos escritos, que são as afeições sinceras. Mas isso é consequência da verdade. É um bem que ela traz. E o Senhor, quando diz, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas, é para aqueles que se confirmam, né? Se confirmam em ser ignorantes. Não querem ser instruídos, né? Graças a Deus, aqui somos poucos, mas todos nós queremos ser instruídos pela palavra do Senhor. Nós não pertencemos a este grupo de trevas, que é oposto à luz. Nós estamos no poder. Bem-aventurados aqueles que cumprem os mandamentos, luz, para que seu poder esteja na árvore da vida, verdade. Né? Então, nós estamos contemplados dentro desse grupo. Nós não fazemos parte destas trevas. Nós temos um compromisso com o Senhor. Né? Ai de nós e contra a nossa confissão de fé. Não podemos. Para, entendeu? Nós sermos Judas. Mas agora, nós temos um caminho para frente. Nós não voltamos para trás. Aquele que colocou a mão no arado, não olha para trás. Não é assim? Então, a partir da verdade, nós nos afastamos cada vez do mal. Nós nos afastamos cada vez do que é Judas. Nós nos afastamos dessas trevas. E vamos caminho à luz, para o fiel e verdadeiro. Então, esta passagem aqui é uma passagem para ser refletida, para ser vivida, para ser aplicada, né? Primeiro, reconhecer um só Deus, não dividido, e viver segundo os seus mandamentos. Estes 2 princípios que a nova igreja ensina nos mantém dentro do grupo daqueles que são o filho do homem. Com um beijo, Judas traz o filho do homem. Filho do homem é a verdade. Esta verdade começa pelo reconhecimento e pela vida. Reconhecimento de um só Deus e a vida conforme os seus mandamentos. Este é o início. Esta obediência, né? Esta obediência
assim, uma lealdade, essa obediência, é a nossa orelha restaurada, que o Senhor curou. Porque já fuimos desobedientes. Já fuimos desobedientes à palavra de Deus. E Ele nos cura, da mesma forma que curou Malco. Então, que o Senhor nos contemple, tenha essa piedade, essa misericórdia de nos manter, né, dentro do seu cuidado, que as espadas que o Senhor se refere para os apóstolos perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Não sei, uma compreensão literal, natural, sensual. A espada é a verdade que combate a falsidade. Verdade que combate espada. Ela tem que ser, como se fala assim, tem que ter habilidade para mexer com uma espada. E o Senhor nos vai dar essa habilidade na medida que nós estudamos mais a sua palavra. Que o Senhor abençoe cada um de nós. Que o Senhor abençoe a nova igreja. Que o Senhor abençoe o ministério da nova igreja, que é a Nova Jerusalém. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.